eu sou o professor André, de Biologia do Darwin Pré-Vestibular, e estou aqui para a nossa primeira aula, para nosso primeiro encontro, para a nossa primeira discussão sobre essa disciplina, né, que é a Biologia, que eu posso dizer para vocês que é o amor da minha vida. Só que eu sei também que tem muitos alunos que não gostam muito da Biologia, né? Que acham que a Biologia é muito complicada, que acham que a Biologia é muito complexa, que é muito nomezinho, que é muita coisa para memorizar. E eu estou aqui para tentar tirar um pouco isso da cabeça de vocês e tentar melhorar a situação aí da Biologia para vocês. Só que, como eu faço em todos os cursos que eu trabalho na escola, eu sempre converso com os alunos sobre alguns segredinhos da Biologia, algumas coisas que vão te ajudar a melhorar a compreensão, a melhorar a memorização dos conteúdos de Biologia. E estou aqui para falar algumas coisas que a gente ouve dos alunos, que os alunos comentam com a gente sobre as dificuldades dessa ciência que é tão linda, que é a Biologia. Então nós vamos falar aqui de algumas coisas. Como nós trabalhamos com preparação para Enem, com preparação para vestibular, nós vamos falar aqui, né, de como que é a Biologia no Enem, de como que é a Biologia nos vestibulares que vocês vão fazer. E o primeiro erro dos alunos e de muitas pessoas é tentar enxergar a Biologia como Biologia do primeiro ano do ensino médio, Biologia do segundo ano do ensino médio e Biologia do terceiro ano do ensino médio. Só que eu vou contar um segredo que talvez alguns já saibam e ainda bem que já sabem. Não existem 3 biologias. A Biologia ela não é fragmentada. A Biologia ela é única, ela é uma só. Lá no ensino médio, a Biologia só é dividida em 3 partes, em 3 anos, porque é uma ciência muito ampla. Então, nós não conseguimos estudar esse componente, toda essa ciência aí, em apenas 1 ano. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa, lá na prova do Enem, nos vestibulares, se você tiver uma visão fragmentada da Biologia, vai ser muito difícil você conseguir fazer uma boa prova. Então, eu costumo dizer que a Biologia ela é uma historinha, que tem início, ela tem meio e ainda não teve fim, mas a gente tem que chegar no final aqui na hora de explicar para vocês. E é isso que eu vou tentar fazer aqui durante todas as aulas que eu vier conversar com vocês aqui. Enxergar a Biologia como unidade. A Biologia ela é uma só. O conteúdo do primeiro ano ele é base para você entender o segundo. O terceiro ano ele é um fechamento para a gente entender essa Biologia como unidade, então, como estou falando para vocês. Outra coisa, às vezes tem gente que fala, eu até gosto de Biologia, mas não gosto muito de Química, não gosto muito de Física. Pessoal, sinto dizer, tem um professor meu que sempre me dizia, quem não sabe Química não sabe Biologia. Tá? A Química ela é base para você entender a Biologia, para você conseguir entender a lógica da Biologia, a lógica da vida, tá, pessoal? Então, assim, quando você vai fazer uma questão de Enem, quando você vai fazer uma questão de vestibular, muitas vezes lá na mesma questão você vai ter, claro, os conteúdos que se discute lá em Biologia, que a gente fala lá, que estão nos livros de Biologia, mas para você conseguir ter a compreensão total dessa questão, você muitas vezes vai ter que ter lá um conhecimento de Química, de Física e de Geografia também, que aparece muitas questões na Biologia. Então a gente fala que a prova é transdisciplinar. Tá? A gente tem que ter essa capacidade de enxergar ela, né? Não só dentro de uma disciplina, mas dentro de uma área. Não é à toa, né, que a prova do Enem ela é feita por áreas de conhecimento. Outra coisa, pessoal, a Biologia, quando a gente está tendo as aulas, ela tem que ser contextualizada. Vocês têm que conseguir enxergar no dia a dia de vocês o conteúdo que a gente estuda durante as aulas. Então você vai estar passeando numa praça, por exemplo, e você tem que estar enxergando, né, as plantas, os seres vivos que tem ali, entender que ali existem seres eucariontes, que existem seres procariontes, heterotróficos, autotróficos, todos aqueles conceitinhos que a gente estuda lá em sala de aula, vocês vão ter que enxergar no dia a dia de vocês.
tá, pessoal? Então ela é contextualizada. Se você não contextualizar, você não vai conseguir fazer as provas, porque as provas de Enem, a grande maioria dos vestibulares hoje em dia, elas pegam situações do dia a dia e ela quer que você entenda os conceitos que você estuda nas disciplinas ali naquela situação que é colocada. Ah, professor, mas isso não é fácil. Em nenhum momento eu disse que é fácil, mas existe uma construção que torna todos aqueles conteúdos, todos aqueles conceitos que você estuda, torna tudo aquilo lógico, torna tudo aquilo visível. E tudo que é visível, você consegue ter uma melhor compreensão. Vamos seguir aqui então, pessoal. Outra coisa, então as reclamações que eu recebo dos alunos, né? Então, professor, eu não gosto de biologia, porque são muitos termos, são muitos conceitos para eu decorar. Eu sempre digo para os alunos, por favor, nunca mais repita para mim esse termo decorar. Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda, eu quero que você saiba o que você está falando, tá, pessoal? Outra coisa, lembra que eu falei da contextualização? Muitos alunos têm a dificuldade de inserir, né, os conceitos trabalhados lá em sala de aula no cotidiano, no dia a dia dele. Eu sempre falo que a prova do Enem é a prova do dia a dia, tá? Então você tem que conseguir visualizar tudo que você está aprendendo ali dentro daquela disciplina, dentro daquela aula que você está assistindo. E é isso que a gente vai tentar fazer e eu vou tentar fazer aqui com vocês durante as nossas aulas. Então, pessoal, eu venho aqui para explicar um segredinho, que talvez para muitos não seja um segredinho, né? Mas que eu aprendi com alguns professores. E eu posso dizer para vocês assim, que eu não vou dizer que me facilitou a biologia, mas me tornou a biologia muito mais lógica, tá? Me tornou a biologia muito mais agradável de ser estudada, porque eu vi que eu não precisava ficar decorando um monte de coisa, um monte de nomezinho, que é o que vocês reclamam. Porque se eu conseguir entender isso aqui, ó, minha gente, que a gente chama de etimologia, e eu quero dizer que isso não é apenas para biologia, isso é para qualquer disciplina que você for estudar. Mas, como eu sou professor de biologia, eu vou falar aqui dentro da disciplina de biologia. Então eu vou começar a explicar para vocês o que é etimologia, tá? Fazendo a própria etimologia. Então, se nós pegarmos a palavra etimologia e entendermos as partes dela, por exemplo, esse termo logia aqui, vocês já devem ter visto em muitas palavras, né? E muitas vezes são palavras diferentes umas das outras. E, né, você muitas vezes tenta decorar aquelas palavras ali como se uma não tivesse nexo nenhuma, ligação nenhuma com a outra, tá? Mas agora a gente vai entender que não é bem assim. Não importa o local, não importa a palavra onde você vai ver esse termo logia aqui, isso sempre vai significar estudo de alguma coisa, né? Quando que a gente fala assim, é lógico que tal coisa é de certa forma lá. A gente fala que é lógico quando a gente tem certeza. Para a gente ter certeza, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber. E para a gente conhecer, para a gente saber, a gente tem que ter estudado sobre aquilo ali, né? Então, todas as palavras, depois eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui, que tiver esse termo logia aqui, sempre vai ser estudo de alguma coisa. Etimo, tá, gente? Só para vocês não ficarem sem saber o que significa. Então, significa origem das palavras. Então, todas as palavras, elas têm uma origem. Elas não existem do nada. Elas não foram criadas do nada. Elas têm um porquê de existir. A não ser o nome lá de vocês, que os pais chegaram e falaram, vai ser esse. Mas lá, nós sabemos que até nossos nomes, eles podem ter origens, né? Podem ter um significado. E é isso que a gente tem que utilizar ao nosso favor quando a gente está estudando biologia. Então, por exemplo, o que é essa etimologia aqui, que talvez muitos nunca tinham ouvido falar? Então, a etimologia é o estudo da origem das palavras. Então, pessoal, pensem aí, algumas palavras que vocês conhecem que tem esse termo logia. Pensaram? Muitas vezes
vocês não sabem o que significa, mas a partir de agora vocês já sabem que é o estudo de alguma coisa. E isso pode ser pouca coisa, pode ser coisa mínima, mas já ficou melhor. Nós já temos um conhecimento, já teve uma clareza para nós, né? Então eu vou passar agora aqui para vocês alguns exemplos que a gente utiliza na biologia, tá? E que a gente pode utilizar na etimologia aqui. Olha só. Esse dicionário aqui, tá, é de um autor chamado José Luiz Soares, tá, gente? É um autor de biologia que criou um dicionário que se chama Dicionário Etimológico e Circunstanciado em Biologia. Aonde ele colocou ali praticamente todos os termos que a gente pode utilizar na biologia, na química, na física, que são as áreas que envolvem, as disciplinas que envolvem, então, as ciências da natureza, tá? E nesse livro aqui, no início desse livro está escrito assim: quem não sabe etimologia, não sabe biologia. Por que o José Luiz Soares escreveu isso aí? Justamente pela reclamação que vocês fazem, que é muito difícil você ser capaz de decorar, de memorizar todas aquelas palavras que são faladas nas aulas de biologia, né? Como se elas não tivessem ligação nenhuma, nexo nenhum. Então José Luiz Soares viu que a gente pode pegar esses termos, e esses termos muitas vezes eles se repetem, e a gente muitas vezes assiste às aulas de biologia e nem sabe que esses termos se repetem. Então vamos agora aqui para alguns exemplos. Por exemplo, a própria biologia. Eu posso dizer para vocês que biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a interação que existe entre esses seres vivos e a interação que esses seres têm com o meio aonde eles vivem, certo? Mas se a gente olhar a palavra biologia, olha a biologia ali, ó, tá? Significa estudo. Bio, sempre que a gente encontrar esse termo bio significa vida. Então, quando eu posso falar aqui, ó, que biologia é estudo da vida. Quando eu falo que é estudo da vida, eu estou colocando estudo dos seres vivos, a interação que existe entre eles, né? E a interação que esses seres têm com o meio aonde eles vivem. Então, aqui a própria palavra biologia aqui, ó. Olha aqui, ó, citologia. Porque quando a gente estuda os seres vivos, uma coisa que a gente aprende é que ser vivo é todo ser formado por células, né? E alguns também colocam os vírus, né, que não são formados por células, que estão ali na categoria seres vivos para alguns autores, certo? Mas ser vivo é todo ser formado por célula. Então, uma das primeiras coisas que a gente estuda em biologia é a célula. E essa parte da biologia que estuda a célula, nós chamamos de citologia. Olha só, estuda a célula, citologia. Ó, logia ali de novo, estudo. E cito significa célula. Então, citologia, estudo das células, tá, gente? Daí, lá no meio da biologia, começam a aparecer algumas outras coisas, como, por exemplo, o professor vai começar a falar de um hepatócito, de um miócito, e o aluno muitas vezes, meu Deus do céu, o que significa isso? O que significa essas palavras? Olha só, no momento que eu sei que cito significa célula, toda vez que aparecer esse termo cito aqui, eu já sei que está se referindo a um tipo de célula, pessoal. Então, por exemplo, assim, quando eu falo num hepatócito, tá? Eu estou falando, esse termo hepato, ele se refere a fígado. Não é à toa que nós temos a hepatite, né? A hepatite, tite, né? É um termo que a gente usa, uma terminação que a gente usa para dizer que ali existe uma inflamação, que é uma inflamação no fígado, certo? Assim como nós temos uma tendinite, que é uma inflamação em um tendão. Então aqui, ó, hepato significa fígado, tá? Cito, célula. O que seria um hepatócito? Seria uma célula do fígado, tá? Vocês conseguem visualizar como as coisas começam a ficar mais lógicas? Como você começa a ver certos termos, e esses termos começam, você não precisa decorar eles porque eles se tornam lógicos. Olha ali, ó, um miócito aqui, ó, tá?
Então, cito, eu já sei que é célula. Mio é um termo que em biologia a gente usa para falar de músculo, tá, gente? Ah, professor, eu já ouvi falar em miocárdio. Então, olha só, você está fazendo etimologia. Cardio está se referindo a quê? A coração, não é isso? Mio, músculo. Então, o que seria o miocárdio? Seria o músculo cardíaco, o músculo do coração. Me digam, a biologia não está se tornando mais lógica para você? Então, assim, ó, mio é músculo, cito, aqui é célula. O que é o miócito? É uma célula muscular. Então, se eu falar para você uma célula muscular ou se eu falar um miócito, é a mesma coisa, tá? Então, ó, pessoal, estou usando alguns termos aqui, ó, que são até que muito usuais nas aulas de biologia, tá? Para você entender como que o que parecia para você um monte de palavras sem sentido, ela começa a ter uma certa lógica, tá? E daí, assim, ó, a gente pode usar a etimologia em um número imenso de palavras dentro da biologia, tá? E isso você vai ver que em certos conteúdos, às vezes o professor nem vai precisar fazer a explicação, ele vai colocar o título e você já vai saber sobre o que se refere aquele assunto que vai ser tratado ali. Claro que depois vem outros assuntos, outras coisas que vão ser discutidas lá nas aulas e vão ser aprofundadas nas aulas. Mas eu estou aqui em poucos minutos, né, pessoal, mostrando para vocês a importância dessa ferramenta aqui, que é a etimologia. Então vou falar aqui para vocês mais alguns exemplos. Como, por exemplo, assim, quando nós estudamos os seres vivos, né, nós aprendemos lá que os seres vivos são formados por células, né? E é claro, pessoal, que existem outras coisas que vão ser discutidas lá durante as aulas lá de vocês de biologia, né? Os conteúdos vão ser aprofundados, vão ter outros termos que vão aparecer, mas eu estou explicando algumas coisas aqui da etimologia que vão te ajudar lá no estudo de biologia. Então vejam bem, biologia é o estudo dos seres vivos, os seres vivos são formados por células, né? E assim, ó, a célula, nós falamos que a célula, ela é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. É isso que está escrito na grande maioria dos livros, pessoal, tá? Daí o aluno vai lá, lê essa frase, é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos, muitas vezes tenta decorar isso aí, mas às vezes nem tem ideia do que significa morfológica e fisiológica. Então vejam aqui, ó, vamos utilizar a etimologia para entender isso aqui. Então, ó, morfológica vem de morfologia, né? Então, ó, logia, estudo, veja que está se tornando repetitivo. Tem alguns alunos que me olham e dizem, professor, eu já sei o que é isso agora. Vejam que quando a gente começa a ver lógica nas coisas, começa a ficar até chato quando a gente começa a repetir, né? Então, logia é estudo, né? Então, morfo, né, significa forma. Eu brinco com os meus alunos, lembra dos Power Rangers, quando eles diziam, é hora de morfar. O que significava quando eles diziam isso? Quando eles morfavam, eles mudavam de forma, né? Então, morfo significa forma. Lembra lá dos Power Rangers, então, né? Então, a morfologia é estudo da forma. Quando eu digo que a célula é a unidade morfológica dos seres vivos, eu estou dizendo que a célula é a unidade que forma os seres vivos, né? Então, a grande maioria dos seres vivos, com exceção dos vírus lá, eles são formados por células. E o que significa unidade fisiológica, né? Então, assim, ó, logia é estudo, né? Físio significa funcionamento. É só você lembrar o que você vai fazer no fisioterapeuta, né? Então, terapia significa tratamento, né? Físio, funcionamento. Então, você tem uma lesão e essa lesão faz com que você fique com uma restrição de funcionamento de uma estrutura, né? De um membro lá do teu organismo. Então, o fisioterapeuta, ele vai fazer uma terapia, um tratamento para recuperar esse funcionamento. Então, funcionamento, logia, estudo. Então, fisiologia é o estudo do funcionamento da célula, por exemplo, tá? Então, vejam bem,
célula, unidade morfológica, ou seja, que forma os seres vivos, e unidade fisiológica, e além de formar os seres vivos, é as células que fazem com que esses seres vivos funcionem, certo? E daí, ó, gente, eu posso pegar esse termo morfologia e falar morfologia celular, morfologia vegetal, que é a forma dos vegetais, morfologia animal, que é a forma dos animais, fisiologia celular, que é o funcionamento da célula, fisiologia vegetal, que é o funcionamento dos vegetais, fisiologia animal, que é o funcionamento dos animais, certo? Então, olha só, estou usando os mesmos termos para várias coisas dentro da biologia, tá? Então, aqui mais dois termos para que a gente discutiu aqui com vocês, que são importantes para a biologia e que a gente pode utilizar aqui para memorização, para melhorar lá a nossa compreensão da biologia, certo? E aqui, ó, gente, os dois tipos básicos. Quando a gente fala que as células formam seres vivos, tem os dois tipos básicos de células que formam. Então, todos os seres que são formados por células, ou são formados por célula procarionte, ou são formados por célula eucarionte. Então, procarionte, eucarionte. Se eu perguntar para a grande maioria dos alunos, eles vão me dizer, eu sei a diferença desses dois tipos de célula. A célula procarionte não tem núcleo e a célula eucarionte tem, né? Só que quando o aluno decora, muitas vezes lá durante as aulas, ou durante as provas, o aluno fica em dúvida, e agora? Qual que tem núcleo? Qual que não tem? Né? Então, agora vocês vão ver que utilizando a etimologia dessas palavras, vai ficar mais difícil de você não lembrar. Né? Então, por exemplo, célula procarionte. Toda vez que tiver esse termo aqui, ó, cário em uma palavra, né, sempre vai significar núcleo. Sempre vai se referir a núcleo. Então, o próprio nome, procarionte, eucarionte, ela já está te dizendo que a diferença dela está em alguma coisa relacionada com o núcleo, certo? Daí, olha aqui, ó, pró significa primitivo. É a mesma coisa que pré significa primitivo. Então, a célula procarionte é uma célula que possui um núcleo primitivo. O que significa uma célula ter um núcleo primitivo? Ter um núcleo primitivo significa que o material genético, o DNA dessa célula, ele fica disperso no citoplasma. Ele não vai ter um local separado para esse material genético ficar ali. Então, ele vai estar misturado, vai estar disperso no citoplasma, certo? Já, ó, célula eucarionte, cário, núcleo, eu significa verdadeiro. Célula eucarionte é uma célula que possui um núcleo verdadeiro. O que significa uma célula possuir um núcleo verdadeiro? É ao contrário do que eu falei da procarionte. Enquanto na procarionte o material genético vai estar disperso, vai estar solto no citoplasma, na célula eucarionte esse material genético vai estar individualizado. Ele vai estar separado do citoplasma por uma membrana, olha aqui, ó, que a gente chama de carionucleoteca. Carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, que separa o material genético do resto do citoplasma, tá? Então a gente pode dizer que a célula eucarionte ela tem um núcleo verdadeiro, tá? E pode dizer que é uma célula que possui carioteca, porque é individualizando então esse material genético aí, certo, pessoal? Então vejam bem, estudei lá para a prova, diferença de célula procarionte e eucarionte. Aí estou na dúvida, e agora? Qual que tem núcleo? Qual que não tem? Só um pouquinho. Célula procarionte, ela tem um núcleo primitivo, né? E a célula eucarionte tem um núcleo verdadeiro. Um núcleo verdadeiro. Então, nessa célula aí, o material genético ele fica individualizado, ele tem um núcleo de verdade. Já na célula procarionte, o material genético fica disperso lá no citoplasma, fica solto lá no citoplasma. Vai me ajudar a lembrar qual que tem núcleo e qual que não tem, certo? Carioteca aqui, ó, cário mais uma vez, núcleo, teca, membrana, tá? Algo que envolve o material genético e forma uma estrutura que a gente chama de núcleo, certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Vim explicar para vocês aqui algumas dificuldades que os alunos têm em biologia, alguns medos que os alunos têm, né?
O que as provas trazem para você quando se fala em prova de biologia, que ela é transdisciplinar, que ela é contextualizada, né? E tentando tirar aqui de vocês um pouquinho do medo daquele monte de nomes que a gente fala lá nas provas, nas aulas de biologia, tá? Utilizando essa ferramenta da etimologia aqui. Pessoal, se a etimologia não fosse tão importante, o José Luiz Soares não teria criado um dicionário só para isso. Então, assim, pessoal, utilizem a etimologia. Como eu digo para os meus alunos, criem um próprio dicionário, pegue um bloquinho, pegue um caderninho, tá? E cada vez que o professor for falando sobre esses termos, vá anotando, vá vendo o que significa, e você vai ver que no decorrer da disciplina, o que parecia um monte de coisa para decorar, na verdade começa a se tornar lógico e começa a se repetir, e você começa a ficar mais tranquilo, e a biologia se torna maravilhosa, como eu descobri, e como várias pessoas por aí já descobriram.